Mas esse escândalo do INSS não é... Sim, mas vamos lá, eu provei lá que o nosso governo foi o único que tomou medidas antifraudes desde o primeiro dia. Mas a operação está acontecendo, não estou dizendo que não tenha acontecido isso, mas a operação está acontecendo neste governo. Sim, mas por que está acontecendo neste governo? Eu mostrei lá. O último ano do governo Temer foi 717 milhões, certo? Nosso último ano, 2022, que é quando eles dizem que lá teve os problemas, a explosão, foi 706. Se tu corrige pelo INPC, que é o Índice de Correção dos Benefícios do INSS, de 2018 para 2022, dá 794 milhões. Ou seja, é quase 80 milhões a mais no governo Temer do que no nosso. Aí tu pega pessoas, nós herdamos 2.778.000 em 2022, nós entregamos com 2.700.000 e alguma coisa, ou seja, 72 mil pessoas a menos. Sim, mas ainda é claro mas peraí, mas 23 e 24 vai a 7 milhões e 500. São 4 milhões e 700 pessoas novas. Vamos lá. Durante toda a vigência da lei. Entendo a Kelly, que se a gente fica competindo quem rouba mais. Não tem rouba mais. Essa não. Então, não. Aqui teve mais milhões. No nosso teve. Não, peraí. Foi no governo Bolsonaro que a coisa foi aumentando. Começou ali. É verdade que virou método no governo atual. O senhor tem razão. Mas aumentou no governo Bolsonaro. Houve afrouxamentos no governo Bolsonaro. Não, mas isso é uma narração, isso é uma ficção. Deixa eu explicar. Teve o decreto de 2020, ministro. O decreto de 2020 que o governo assinou, autorizando descontos também para pensionistas e ampliando o número de entidades autorizadas a descontar. E as coisas se intensificam. É verdade. Então deixa eu só explicar uma coisa para ti. Desde que a Lei 8.213 existe, ela é de 1991, ela fala em benefício, ela não fala em aposentado e pensionista. Desde lá, os pensionistas são descontados pela CONTAG. Então, não é verdadeiro, isso é a narrativa do governo. Eu compreendo a dificuldade que eles têm, mas isso é a narrativa do governo. Ou seja, a medida provisória 871, fui eu que pedi na transição, eu era ministro da transição. Eu tinha um funcionário meu, que o pai dele foi tungado lá no final de 2017 para 2018. Aí ele teve que entrar na justiça, para poder recuperar o dinheiro. E quando nós estávamos na transição, esse rapaz me disse, agora a gente pode tomar medidas para frear essa gente. Até porque em setembro, agosto de 2018, tinha tido um escândalo de 4 entidades de São Paulo. Aí eu fui no grupo de previdência, nós tínhamos 20 e tantos grupos lá, de todas as áreas, e eu pedi para fazerem medidas para que a gente dificultasse que houvesse qualquer tipo de fraude. E tanto é que a primeira medida provisória lançada se chamou 870, acho que que foi a da estrutura do governo, e um dia depois, ou 2 dias depois, que todos os governos fazem, que é a distribuição dos espaços, né, governamentais, e a primeira medida efetiva foi a 871 para coibir exatamente. Ela é gigantesca, ela cria uma série de barreiras. E depois nós temos decretos, nós temos instruções normativas, nós criamos o bloqueio, quer dizer, o benefício nasce bloqueado, e aí os hackers entravam lá no sistema da DataPrev, que não tinha condição de se blindar. Sim. Então, eu vou dar os números, porque o senhor mencionou aqui, né? A gente sabe que a fraude avançou no governo Bolsonaro, eu continuo dizendo de modo linear, mas eu vou dar os números aqui. Pode dar. E no governo Lula é uma coisa estrondosa, assim, né? Vamos lá. 2016, 413 milhões de reais. 17, 460 milhões de reais. 18, 617 milhões de reais. 19, 604 milhões de reais. 2020, 510 milhões de reais. 2021, 536 milhões de reais. 22, 706 milhões de reais. E aí vem porque a gente falou que é um completo absurdo. Tudo isso é absurdo, mas aí o absurdo ganha proporções. Ele escala. Até chegar 2023, 1 bilhão e 200 milhões de reais. E 24, completamente absurdo, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Eu queria só voltar num ponto que o PG falou, que a gente ontem até criticou, ministro, que
às vezes parece, e aí que eu quero que o senhor esclareça, que as pessoas ficam, não o senhor, tá? Mas as pessoas ficam nos grupos assim, mas é que foi o governo Lula, mas é que foi o governo... Procurando quem foi o pai do roubo, sendo que... A CPMI virou isso, né, Kelly? O senhor viu, né? Ficou o Pimenta botando uma música, pagode e tal. Aí o que a gente Fui lá pergunta? sem habeas corpus, respondi todas as perguntas e mostrei as diferenças. Mas eu vou lhe dar minha sensação, assim, e honestamente, muito honestamente, as pessoas ficam com uma sensação de que, enquanto isso, os caras, os aposentados, que já ganham pouco, né? Uma situação de vulnerabilidade, que trabalharam uma vida inteira, que às vezes pedem ali o reajuste, não levam. Aí fica, mas o pai do roubo foi o fulano. O senhor entende a sensação? Sim, não estou dizendo que o senhor faz isso, não é isso, tá? O senhor está honestamente muito disposto a responder todas as perguntas, mas o senhor entende a dor das pessoas? Mas evidente. Quem é que acabou com a prova de vida? Que era um absurdo no Brasil. Tu pegar uma pessoa numa maca hospitalar, e levar para frente de um funcionário de um banco para dizer que está vivo. Tu tá olhando para quem acabou com isso. Tá, então... Quando eu cheguei, isso, o teu sucessor tá com tornozeleira eletrônica. Bom, eu não sei se há realmente razão ou não, né? Isso eu não sei. Agora, onde é que eu tenho que ter responsabilidade? Eu exerci 5 ministérios. E eu exerci esse ministério por 8 meses, que começa em julho de 2021 e termina no dia 30 de março de 2022. Eu tenho responsabilidade no meu tempo. A partir dessa data, eu sou candidato aqui ao governo, fui deputado federal, ou seja, a minha afirmação é bastante contundente e serena. A Kelly acabou de ler um número. Uhum. Os 706 milhões do nosso último ano, com 70 mil pessoas a menos do que nós herdamos do governo anterior, ela, quando corrigido no último número do Temer, vamos lá, poderia-se fazer desconto para ser igual até 794 milhões. Ou seja, o nosso ainda foi 80 milhões a menos. Por quê? Porque nós tomamos medidas de controle. O que eu acho que aconteceu? Posso falar aqui? Claro. Olha, me dei, até chamei a atenção do relator. Quando eu cheguei no INSS, o problema não era esse. O número de reclamações era baixo sobre descontos associativos. Uhum. O problema era consignado. Isso nós são coisas diferentes. Sim, mas são 90 mil. Não. Esse é um outro problema gravíssimo. O senhor tem toda a razão, mas eu estou dizendo que para o ouvinte entender, é um problema. Era esse mesmo. O problema eram 2 quando eu cheguei lá. A fila, que tinham 2,5 milhões de pessoas na fila. Todo mês, Paulo e Gabriel, entram no INSS em torno de 750 mil processos. Mês. É um troço impressionante. E o drama era a fila, porque tinha o problema dos médicos peritos e tal, era complicadíssimo. Bom, aí nós conseguimos reduzir essa fila, né? Nós entregamos o governo com 900 mil, que é os 450 do mês, então os outros 400 e pouco comparativamente com aqueles 2,5 milhões com que a gente recebeu. Então foi um processo muito, muito positivo. E era o consignado. Tanto que nós fizemos trocentas reuniões. Sim, às vezes a pessoa nem assinava. Febraban, e o que eu acho ou assinava sem a intenção, coisa de má fé. São vários os problemas. Só desculpa interromper. Tem aquele que os advogados, ou maus advogados, não quero ofender a classe aqui, ficam na porta para vender facilidade para as pessoas, né? Vou passar teu processo na frente. Tem esse do desconto da associação, tem o consignado que o senhor está falando, que as pessoas e aí o que aconteceu? Eu quero dizer 2 coisas que nós fizemos assim, só para não comer o tempo do programa com isso. Nós colocamos o primeiro minerador de dados, chamado Sniper, que o primeiro teste que nós fizemos com o Sniper foi no negócio lá do Seguro Defesa, que nós economizamos lá 1 bilhão e pouco, porque nós cortamos lá 300, 400, 500 mil pescadores, que era de fake, né? Brasília, teve uma época que tinha 40, 50 mil pescadores. Uhum. Então, tudo no Lago Paranoá, né? Bom, então realmente a gente conseguiu controlar isso e chegou um ponto que nós fizemos um grupo de trabalho com o Febraban lá no Conselho Nacional de Previdência Social. Para quê? Para dar um fim nesse negócio do consignado. Porque acontecia, os mecanismos de proteção da data prévia eram muito frágeis. Uhum. E os hackers se lavavam. Tá? Uhum. E aí, o que ocorreu? No Sniper nós diagnosticamos isso. E aí nós fomos para a decisão que apareceu então
depois da minha saída do Ministério, fruto do nosso trabalho, que foi o quê? Que foi obrigar a biometria. E a biometria no consignado, que os bancos grandes podiam fazer, os pequenos foram obrigados a se adequar, né? E nós queríamos, já a equipe que fez lá, que foi eu que montei a equipe, queríamos colocar no associativo também. E aí a Dataprev não tinha na época tecnologia para... Então, o que eu acho que aconteceu? Tem uma máfia nesse negócio de consignado. Então, o que eles fizeram? Eles migraram. Entendeu? Entendi. Já que tinha um pente fino naquele lá, já que tinha lá um bloqueio que era praticamente invencível, que é a biometria, lá eles migraram para o outro. Faz sentido. Acho que vamos gerar os assuntos. Não, e a minha pergunta está pendurada do Eduardo, mas vai, a pergunta que o Gabriel tinha feito, Gabriel, eu queria que tu repetisse o final da tua pergunta, que era sobre a eleição de 26, né? Tu estava falando sobre o Bolsonaro, enfim, talvez... Manter a candidatura quando até as pedras do caminho sabem que não será candidato, né? Que foi algo que foi muito criticado pela direita em 2018. Lula foi acusado de fraude eleitoral por ter mantido a candidatura dele até onde deu, né? E a gente sabia que ele não seria candidato. O que o senhor defende que ocorra em 26? Eu tenho defendido nas minhas conversas, né? E inclusive nesta conversa que eu fiz com o Eduardo, eu disse, Eduardo, acho que a gente precisa unir todo mundo. Porque o que eu acho é que, assim, a minha experiência nesses anos lá, eu venho construindo, né? Uma relação com os partidos conservadores europeus, né? Os italianos, os franceses, o francês, o espanhol, o alemão e o português, o holandês e tal. Bom, e o que eu vejo é o seguinte: nós precisamos hoje, né, nessa divisão que existe aí, né, entre os conservadores e progressistas, a gente tem uma luta por soberania lá na Europa, né? Nós temos um problema gravíssimo, né, que é a questão das imigrações, né? E nós temos lá também a interferência do tribunal, não chega a ser constitucional, né, da comunidade europeia, tentando interferir nos países. Então hoje lá tem uma briga também, não é uma coisa muito simples. Então, na minha avaliação, nós precisamos aqui no Brasil, eu acho que o atual governo faz muito mal para o Brasil. Né? Não apenas pela questão fiscal, é um governo que não tem projeto, não tem rumo, né? Age ao sabor do vento, né? A economia brasileira, como é muito grande, demora muito, aí é o efeito Dilma, né? Ou seja, eu acho que precisa em média 6 anos para a população sentir, para os agentes econômicos se aperceberem das dificuldades econômicas, pela diversidade da nossa economia e pela pujança dela em muitas áreas do Brasil. Então não é por aí, né? Então, mas por outro lado nós temos uma ampliação aí das ações das facções criminosas no Brasil, que precisa de uma ação mais efetiva, né? Então, o Brasil não pode evoluir para ser um narco-estado. Nós não precisamos viver o que a Colômbia já viveu, nós precisamos viver o que a Venezuela vive, ou seja, nós podemos sim enfrentar isso e dar tranquilidade para a sociedade brasileira. Mas aí o candidato é o Bolsonaro? Isso, qual é o caminho eleitoral? Peraí, eu vou chegar lá. Tá. Então, na minha opinião, eu acho que nós temos que unir todo mundo da centro para a direita, poder montar projetos consistentes, né? Temos que discutir, né? Um candidato, né, que possa nos representar, e nós temos que montar as candidaturas estaduais dentro desse projeto de nós fazermos maioria tanto na Câmara, nós temos condição de se unir todo mundo fazer na Câmara e maioria no Senado. Acho que dá para eleger 50 mais 1. Eu acho que não, se nós usar a inteligência, for capaz de dialogar incessantemente, eu acho que a dor ensina a gemer também, né, Gabriel? Então é importante. Olha, a gente... eu tenho uma divergência porque já aconteceu algumas vezes. Eu acho que é possível isso. Mas e não, parece que continuam nessa. Vamos unir tanto direita quanto esquerda, e na hora não, mas é que eu quero que seja o meu. Não, mas eu quero que seja o meu. E a gente tem visto mas eu acho coisas como em Santa Catarina, uma disputa em cima de uma eleição que já está praticamente ganha para centro-direita. A gente tem o Eduardo lá nos Estados Unidos dizendo que uma eventual eleição do Tarcísio é o sonho do Alexandre de Moraes. Quer dizer, o próprio campo parece que nos últimos tempos vem se implodindo, né? E diante de um governo aí que não para de escorregar, seria até supostamente fácil. Nós temos uma circunstância complexa no Brasil, né? Por tudo isso que aconteceu, né? Nos últimos 2 anos e meio no Brasil, né? Nós somos produto aí, né, de uma
de uma guerra cultural, né, de mais de 30 anos no Brasil. É como o Olavo de Carvalho me disse uma vez, né? Não é porque vocês ganharam a cereja do bolo que está resolvido. Nosso campo político tem que fazer o bolo. A esquerda já fez o bolo várias vezes, de vez em quando ela bota a cereja, né? Então, tem uma sabedoria nisso, no sentido de que nós ainda estamos muito distantes, né? Se tu pega, por exemplo, hoje, o movimento de esquerda no Brasil, eles têm, em torno de 40 anos, vamos lá, né? Se tu pega o nosso movimento, tem 8 anos. Então, até na questão etária, a gente tem um abismo. E tem, claro, as redes sociais, o que aconteceu. O senhor quer dizer que a esquerda domina esses espaços, como o Olavo de Carvalho dizia, a universidade, claro sim, não sou eu que estou dizendo, o que o Olavo dizia. Não, universidade. Não é só aqui, na Europa também. Essa reação conservadora que tu vê na Europa e nos Estados Unidos... Sim, mas, ou seja... O senhor acha que o Tarcísio de Freitas, por exemplo, é um bom nome para ser presidente da República? Eu particularmente acho... Construir esse... Sim, seria, que o senhor falou. Mas eu acho que numa democracia tão frágil quanto a nossa, correr o risco de perder São Paulo é muito grave. Tá, aí ele seria candidato à reeleição. Quem seriam os nomes que se colocam como possíveis candidatos a presidente? Tem que conversar, tem que encontrar. Ratinho... Não, tá aí, tá todos os que estão aí. Zema, Ratinho. Não, eu não tenho aposta. Eu hoje sou construtor. Mas todos os que estão aí, a gente daqui a pouco chega no Eduardo eu vou Leite. achar um grande plot twist se for ex-ministro Onix defende Eduardo Leite. Eu acharei, mas também no Brasil... Mas olha aqui, ó, eu não fiz terceiro turno, eu não vou fazer consideração sobre isso, porque isso não ajuda em nada. Agora, a minha visão de gestão é muito diferente. Mas o senhor vai concorrer aqui, o senhor acha que pode ir ao Senado ou deve ir a deputado federal, que é para ter um palanque de novo, que é para se colocar ali na vamos lá. De novo. Vamos lá. O que eu estou trabalhando hoje, tá, é algo que me entusiasma muito, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, nos últimos 30 anos, os governos gaúchos pararam de olhar para o futuro, eles tratam do passado e alguma coisa do presente. E ponto. O último governador, que lá com as suas coisas boas e com os seus problemas, olhou para o futuro, se chamava Antônio Brito. E ele foi derrotado em 98 e lá começam nossos problemas. O Rio Grande do Sul nunca teve planejamento de médio e longo prazo. Nunca. Então, o que nós estamos fazendo hoje e nós vamos oferecer isso para a sociedade gaúcha o ano que vem, né? Eu consegui a autorização do presidente Kovács Filho, do PP do Rio Grande do Sul, com apoio do Ciro Nogueira, né? E a fundação do partido está nos dando as condições, com uma grande equipe de técnicos, que nós estamos formatando um novo modelo de governança para o Estado. Cada área do Estado nós vamos trabalhar com 4 conceitos básicos. Primeiro, um governo que é voltado para o cidadão, porque até hoje ele está de costas para o cidadão. Um governo que seja fiscalmente sustentável, um governo que seja eficiente. A palavra eficiente tem que ser buscada de todas as formas, e que aposte muito em inovação. Então o senhor é candidato ao governo do Estado? Não sou não. Não sou. O que me dá legitimidade para fazer é não ser candidato nesta eleição. Nós estamos fazendo um projeto para os próximos 5 governadores. Então, qual é a tese? Numa dessas 5, eu serei. Tá. Mas não é nessa. Nessa eu não sou. E nessa o senhor é o quê? Para mim poder ter, por exemplo, eu já fui nas 30 maiores cidades do Estado. Né? Anteontem eu fiz... Desculpa interromper, mas nessa eleição qual é a tua ideia? É Senado ou Câmara Federal? Hoje, quando eu entrei no PP, deputado federal. Tá. Mas hoje se constrói em muitos movimentos do PP, a começar pelo presidente nacional e pela Tereza, que me convidaram para ser senador pelo partido. Mas isso não é algo que se imponha, isso é algo que se constrói. É diferente do que, lamentavelmente, a gente tem vindo por aqui. Tem muita imposição. Sou eu, não. Nós não temos... Nesse momento, a gente tem que saber que nós temos que buscar um caminho que nos una o máximo. Tá. Para que a gente possa vencer uma eleição que, apesar das dificuldades que o governo apresenta, pelo contexto político brasileiro, é complexa. O papo está muito bom, mas eu preciso cumprir o intervalo até para depois a gente poder fazer um fechamento aqui com
o deputado, ministro, eu já não sei, a liturgia me impede de chamar só pelo nome. Não, mas é difícil pra gente. Ministro é o cargo mais alto. Pelo nome não Onix, dá. Tá bom. Não. Estamos de volta, 10 horas e 53 minutos. Como tem 1 minuto, que eu considero um absurdo, sou contra aqui, vou enfrentar, vou dar um golpe. Iguatemi, PUC, Savar, Sicredi, Trend, Downtown Home. A gente vai fazer um pinga-fogo aqui, tá? A direita tem que falar claramente que Bolsonaro não é candidato? Bom, pela circunstância, pela circunstância que nós temos que construir. Pode até ser um Bolsonaro candidato, sei eu, Flávio, por exemplo, né? Mas tem que ser construído. A direita tem que falar claramente que Jair Bolsonaro não é o candidato? Na condição presente, é claro que tem que falar. Quando acabar a eleição de 26, o senhor é candidato a partir de janeiro de 27 ao governo do Estado? Sou candidato a partir do dia 2 de fevereiro de 2027. O senhor vai subir Primeiro no palanque? Eu quero construir isso, um projeto, junto com a equipe que nós temos, de desenvolvimento para os próximos 20 anos do Rio Grande do Sul. É uma contribuição à sociedade gaúcha. O senhor vai subir no palanque do Zuco? Claro, sou amigo dele. O senhor se arrepende no debate com o Eduardo Leite, que o senhor dizia... Diga o senhor primeiro, mas primeiro você. Não, primeiro você lembra desse debate que era sobre ali foi um erro. Recuperação fiscal? Aquilo era o seguinte, era um reloginho que estava correndo, eu queria falar mais do que ele. Foi uma bobagem que eu fiz ali. Mas ali encerra uma coisa. Quem estava certo naquilo sempre fui eu. Foi o primeiro político a estudar mas a o acordo da dívida. Mas a proposta é porque a sua era melhor que a dele. Gente, não. Deixa o Gabriel. Um mês depois, ele reconheceu que era isso mesmo. Que eu estava certo e eu estava errado. Gabriel. Eu tenho duas só. Vai. Tem como um ministro da Previdência exercer o cargo e não saber do esquema? Tem, porque o INSS é um órgão autônomo, não passa nem perto do gabinete do ministro, e ao longo de 34 anos, nunca o ministro, porque não é isso que a lei determina, assinou nenhum ACT na história do Ministério. O senhor concorda que a direita, nos últimos anos, a gente vai perguntar para a esquerda também, mas é segunda-feira, que a direita contribuiu para uma polarização, para uma agressividade na política? Eu acho que a polarização é benéfica, porque eu sou um cara que eu presto atenção no meu adversário. Eu vejo o que ele está dizendo. Por quê? Porque aí ele corrige aquilo. Mas ele pode me ajudar a corrigir rumo. Mas o tom não está violento demais. Agora, eu acho que o tom estava acima do necessário. Eduardo Bolsonaro errou ao comemorar o tarifaço? Roubou a minha. Desculpa, perdão. Na questão do tarifaço, acho que foi um equívoco, mas eu quero dizer uma coisa. Eduardo é um dos políticos com o maior futuro no Brasil. Ele está num processo de amadurecimento extraordinário e hoje, internacionalmente, ele é o político brasileiro mais conhecido no planeta. A última, quem quer pegar? Quem é o nome mais forte nesse momento para representar a direita na campanha para a presidência da República em 26? Isso tem que dar um passo atrás, que é o de juntar todo mundo e se entender, conversar com o ex-presidente Bolsonaro, ouvir a opinião dele e aí todos juntos tomam uma decisão. O Brasil é mais importante que a vaidade de cada um de nós. 10h56, conseguimos! Não sei como aqui. Gabriel, meu amor, um beijo. PG, beijo. Até cortaram aí, não fui eu. Não fui eu. Tchau, Gabriel. Ministro, obrigado. Segunda-feira o pessoal fica nervoso. Calma, gente. Aí a gente faz a esquerda, como vocês pediram. A Manuela Dávila vai estar no estúdio. Ministro, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. É ótimo vir aqui. Muito obrigado. O programa é sério e divertido ao mesmo tempo. Que bom recebê-lo. 10h56, não há tempo para mais nada. Iguatemi, desfiles de Natal do Iguatemi toda quarta às 7h30 da noite. PUC, inscreva-se até 24 de novembro e torne-se referência. Mestrado e doutorado PUC, Savaralto agora é Savar. Sicredi é ter com quem contar e Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo. Tchau, gente, bom fim de semana. Amanhã tem Super Sábado da Feira do Livro.